Bom dia, igreja. Hoje é um dia especial para nós, porque hoje é um dia, como vocês podem ver aqui à frente, os enfeites, vocês quando chegaram já viram lá um mapa mundi. É um dia onde nós falamos de missões. Já há alguns anos atrás, me lembro que eu estava num grupo de oração. E durante aquele período de oração, um irmão, ele falou e citou o versículo de João 9. E ele citou as palavras de Jesus daquele texto, quando Jesus diz que precisava fazer a obra enquanto ainda era dia. Mas eu me lembro que quando ele falou aquelas palavras, parece que aquelas palavras entraram no meu coração como se Deus estivesse falando: Cornélio, você precisa fazer a minha obra enquanto é dia. E eu me lembro daquele dia tão bem, quando eu me ajoelhei ali em lágrimas, eu disse: Senhor, eis-me aqui, minha vida está aqui diante de Ti. E hoje nós estamos aqui reunidos com o fim de falarmos sobre missões, de compreendermos como podemos nos envolver com missões. Por isso que o tema de nossa mensagem hoje é compromisso missionário. Nós esperamos que você possa se comprometer com missões. Nós esperamos que a nossa igreja seja cada vez mais comprometida com missões. E quando eu falo nossa igreja, eu estou me incluindo também neste grupo, porque faço parte desta igreja, amo esta igreja e quero ver a nossa igreja levando esse evangelho ao mundo. Em todo o Novo Testamento, nós encontramos um chamado à evangelização. E eu quero ver com vocês alguns textos bíblicos, nós não veremos todos, mas alguns textos bíblicos onde nos é apresentado este chamado à evangelização. Eu gostaria de ler com vocês, então, primeiramente, João, capítulo 20, versículo 21. Você pode abrir seu aplicativo, a sua Bíblia no aplicativo, se desejar, mas você também pode olhar e nos acompanhar na tela. O texto se encontra na tela. Diz assim: novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus nos envia para proclamarmos sua salvação, assim como ele foi enviado pelo Pai. Nós proclamamos a salvação em obediência à ordem de Jesus e debaixo de sua autoridade. Ele nos envia. Atos, capítulo 1, verso 8, texto também muito conhecido por nós cristãos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo nos capacita com poder para que sejamos testemunhas da vida e obra de Jesus. Serão minhas testemunhas. Somos capacitados para pregar a palavra e vivermos como Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Dessa forma, nós testemunhamos a vida e a obra de Jesus. Um outro texto, Romanos, capítulo 10, verso 13 ao verso 15. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Roma e ele diz as seguintes palavras: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue?
E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Paulo deixa claro que a salvação é para todas as pessoas que invocarem o nome de Jesus. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, neste texto, está implícito a ideia de crer. Por isso que ele faz a pergunta: como crerão? É a ideia de crer em Jesus como Salvador pessoal. Mas preste atenção que o próprio apóstolo Paulo levanta uma questão fundamental. Ele pergunta: como crerão, se não há quem pregue? É certo que Paulo estava jogando a responsabilidade da pregação sobre os irmãos da igreja de Roma. Eles não só eram, segundo o texto, responsáveis pela pregação, mas também no enviar daqueles que se dispusessem a pregar. Por isso ele lança novamente uma outra pergunta: e como pregarão se não forem enviados? O que Paulo estava dizendo é que a igreja era responsável pela pregação do evangelho e também pelo envio das pessoas ao mundo para que pudessem conhecer a verdade que Cristo na cruz morreu por todo pecador, que o seu sangue pagou o preço dos nossos pecados, do pecado da humanidade. E desta forma, todo homem, toda mulher tem paz com Deus, porque Cristo justificou a todos na cruz. Mas essa verdade só poderia ser conhecida se fosse pregada. E ela só poderia ser pregada se a igreja enviasse as pessoas para que pudessem pregar. Ao longo dos anos, a igreja passou a tratar a evangelização pelo termo missões. Precisamos compreender que missões se refere ao envio de pessoas autorizadas pela igreja local para áreas além das fronteiras dessa igreja local, para então proclamar o evangelho de Jesus Cristo em lugares onde o evangelho não chegou, não tenha sido ainda anunciado. Então, missões, quando falamos de missões, nós estamos falando de evangelização. Quando nós falamos de missões, nós estamos falando de enviar pessoas separadas por Deus, escolhidas por Deus, chamadas por Deus, pessoas que se dispõem a ir anunciar este evangelho a lugares ainda onde o evangelho não foi anunciado. Então, isto é chamado hoje de missões.